Então, eu falei com o Pedrinho, pedi para ele, por causa do nosso atraso, para a gente encerrar 10 horas, tá? Tá faltando só a seleção natural aqui, rapidinho a gente encerra, pega a chamadazinha, fechou. Então, vamos lá, acho que já tá gravando. Então, alguma questão em Lamarck, gente? Lamarck é bem fácil, né? Tem duas leis, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos, tá? Então, Lamarck acreditava que os organismos, eles, de alguma forma, se adaptavam, de alguma forma, eles se modificavam para se adaptar ao ambiente. Guardem isso que eu estou falando, porque isso tem diferença para a seleção natural. Parece que não tem, mas tem. Vocês vão entender. Em Lamarck, os organismos se modificavam para se adaptar ao meio ambiente, tá? Na seleção natural de Darwin, a gente vai ver que não, tá? É o ambiente que seleciona os indivíduos mais adaptados. Parece que não tem diferença, mas tem, gente, mas tem. Então, Darwin, ele era inglês, tá? Darwin, ele era inglês e ele fez uma viagem que todo biólogo, eu acho que sempre sonhou em fazer. Ele fez uma volta ao mundo. Então, ele saiu da Europa, tá? Passou pelo Brasil, foi na América Latina toda, passou pelo Brasil, Argentina, Patagônia, Chile, né? E chegou nessa pequena ilhazinha em Galápagos. É a ilha mais famosa, né, da viagem dele, que foi aonde ele teve a ideia da seleção natural, da onde ele tirou essa ideia da teoria da seleção natural, né? Estudando esses pássaros aqui, ó, que são os tentilhões, tá? Então, ele foi em várias ilhazinhas dessa, tá? Essa ilha, ela é fragmentada, tá? Ela é toda fragmentada, é um arquipélago, na verdade, né? E em cada ilhazinha dessa, ele foi pegando pássaros que eram parecidos um com o outro, mas tinham pequenas diferenças, tá? Eram pássaros que eram muito parecidos, mas eram de espécies diferentes, né? Então, ele foi vendo que alguns tinham um bico muito fino, outros tinham um bico mais grosso, outros tinham um bico mais macio, outros tinham um bico mais duro. E observando o alimento, né, dessa ilha, ele foi vendo que cada ilha tinha um alimento diferente. Em uma ilha, essa espécie, por exemplo, de pássaro, se alimentava de cacto, tá? Nessa outra, essa espécie de bico mais fino se alimentava somente de insetos, tá? Essa outra, de bico um pouco mais macio, se alimentava de frutos, tá? Essa de bico mais duro se alimentava de cactos, se alimentava de frutos mais duros, mais difíceis de quebrar, tá? Então, Darwin pensou o seguinte, tá? Darwin pensou o seguinte: será, Lamarck pensou que as espécies elas se transformavam para se adaptar ao meio. Mas será que não é o contrário? Será que não é o meio, né,
que seleciona esses indivíduos mais adaptados? E Darwin, ele foi pensando nessas ideias, tá? Seguindo uma outra ideia de um grande matemático chamado Malthus, tá? Esse Malthus não era biólogo, tá? Ele era matemático, não tinha nada a ver com biologia, ele era matemático, mas ele criou uma estatística que ele criou um projeto. Ele pensava o seguinte, que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética e a população de qualquer ser vivo, seja a população humana, seja a população de animais, cresce em PG, tá? Então, os recursos, a produção de alimentos em qualquer população, gente, seja população humana ou população de outros seres vivos, ele cresce em PA, né, em progressão aritmética, então ele segue um padrão, e a população, né, daquela espécie cresce muito mais. Tá? Então, com isso, o que eu vou ter, né, no decorrer? Se eu vou ter pouco alimento para uma população muito grande, o que eu vou ter no decorrer do tempo? Eu vou ter competição, tá? Então, uma população, ela consegue produzir um número bem maior de descendentes que o ambiente ele não possa suportar. Com isso, a competição entre espécies e interespécies, ou seja, é na mesma espécie ou espécies diferentes, é inevitável. Com isso, Darwin utilizou-se desse argumento para inferir sobre a teoria da evolução, propondo que só os indivíduos mais adaptados ao ambiente se alimentavam, né? Então, por exemplo, aqui, vou explicar melhor utilizando os tentilhões novamente aqui. Então, eu tenho aqui nessa pequena ilha, vamos supor que aqui eu tinha várias aves com bico fino, com bico longo, com bico curto, com bico grosso, com bico macio, beleza? Como na nossa população humana. A gente não tem diferença? Nós somos da mesma espécie, não somos? Mas a gente não tem diferença, tá? Uns têm a pele parda, outros têm a pele preta, outros têm a pele branca, né? Outros têm o cabelo cacheado, outros têm o cabelo liso, uns têm os olhos claros, outros têm os olhos escuros, né? Nós temos essas diferenças. Nos pássaros também é a mesma coisa, essa diferença estava no bico. Uns tinham o bico grosso, outros tinham o bico fino, uns tinham o bico macio, né? Outros tinham o bico mais duro. Agora, quem selecionou esses pássaros aqui? Foi o alimento que tinha naquele arquipélago. Então, se só tinha cacto naquele arquipélago, quem foi selecionado naquele arquipélago? Foi o animal com o bico mais adaptado para aquele alimento, né? E os outros pássaros foram extintos, porque perderam na competição, tá? Quem tinha o bico mais adaptado conseguiu comer mais, tá? Conseguindo comer mais, eu vou ter mais energia para gerar o quê? Mais descendentes, para sobreviver e gerar mais descendentes. Com isso, a minha população vai crescer mais. Quem não consegue comer direito vai morrendo, não vai gerando descendente, ou ele vai migrar para uma outra ilha, aonde ele consegue, com o bico dele, consegue comer um inseto, e aí lá ele vai conseguir se adaptar, né? Ou ele vai migrar para uma outra ilha, aonde lá tem uma alimentação necessária que ele vai conseguir se adaptar melhor, tá? Com isso, gente, Darwin pensou, olha a ideia inteligente de Darwin. Darwin pensou o seguinte, olha, nessa ilha de Galápagos, só existia uma espécie de tentilhões. Hoje eu tenho mais de 100, quase 200. Mas antigamente
eu só tinha uma espécie de tentilhões. Hoje eu tenho 200, por quê? Porque o ambiente foi selecionando as populações mais adaptadas. Essas diferenças foram tantas que foram criando espécies diferentes. Beleza? Entenderam isso? Então, essas diferenças foram criando um isolamento entre os seres vivos, tá? Então, por exemplo, esse pássaro que vivia aqui nesse arquipélago comendo cacto, ele não ia para o outro arquipélago onde tinha inseto, onde essa ave com bico fino se alimentava. Então acabava criando um isolamento. Eles não cruzavam mais, tá? Viviam os dois isolados. Com isso, as diferenças entre eles foram sendo criadas com o passar do tempo e aí foram criando-se espécies diferentes. De uma espécie, eu tenho duas espécies diferentes. Com o passar do tempo, eu vou tendo centenas, dezenas, centenas e milhares de espécies sendo formadas. Entenderam essa definição de seleção natural? Aí muitos pesquisadores disseram assim, mas isso é mentira. Isso não existe. Seleção natural, que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados o quê? E isso daí é balela, isso não existe. E Darwin falou, eu vou mostrar para vocês que existe sim. Porque nós selecionamos indivíduos mais adaptados. Tá? Nós selecionamos e criamos evolução. Tá? E Darwin mostrou e criou uma... Ai, meu Deus. Como é que eu faço agora isso aqui? Deixa. Darwin mostrou que existe a população humana, ela cria a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando o homem, com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais e plantas, eles acabam criando outras espécies. Por exemplo, todos os cachorros que existem hoje, as raças de cachorros que existem hoje, descendem de lobos, tá? Então, tem até uma série Cosmos, saiu da Netflix, infelizmente tiraram da Netflix, né? Mas na Netflix tinha uma série Cosmos que explicava muito isso, a evolução dos cachorros, a partir dos lobos, né? Que é muito interessante, se chama seleção artificial. Nós, seres humanos, criamos os cachorros, tá? Se os cachorros fossem criados pela seleção natural, de repente não existiria cachorros. Por exemplo, brócolis, repolho, couve-flor. Essas espécies vegetais não foram criadas naturalmente, gente. Essas espécies vegetais foram criadas por nós, pelos seres humanos, a partir de uma espécie ancestral, né? Pela mostarda silvestre, né? Pela mostarda selvagem, que é uma espéciezinha vegetal bem pequenazinha, né? Que vive bem insignificantezinha. Mas a gente foi selecionando características dela, né? E hoje nós temos o brócolis, a couve-flor, o repolho, tá? Então Darwin pensou o seguinte: olha, se nós, seres humanos, selecionamos características e criamos seres artificialmente, né? Por que a natureza, o meio ambiente, não pode também selecionar os organismos mais adaptados, tá? Então ele mostrou também um conceito básico de evolução, tá? Não só por competição, mas, por exemplo, predadores podem selecionar também algumas populações de seres vivos. Por exemplo, se eu tenho aqui, ratos brancos e ratos pretos vivendo em rochas, quem os predadores vão enxergar? Quem uma águia, que é o predador desses ratos, vai enxergar melhor? Os ratos brancos, né? Eles vão enxergar melhor do que os ratos pretos. Então, esses ratos brancos vão ser mais predados do que os ratos pretos, né? Com o passar do tempo,
Qual a população que vai mais sobressair? A dos ratos pretos, né? E essa dos ratos brancos, ela vai ser extinta. E aí, o que vai acontecer? Os ratos brancos, eles vão ter que migrar para um outro lugar, viver numa areia, num local que é mais claro, por exemplo, que aí o rato preto não vai conseguir viver, porque lá ele vai ser mais exposto. Tá me entendendo? É a mesma lógica do urso polar. Vocês lembram daquele videozinho que eu mostrei para vocês? Eu ia até compartilhar com vocês aqui, mas o nosso tempo está bem curto. Mas aquele videozinho que eu mostrei para vocês do urso polar, o urso polar e o urso pardo, eles eram da mesma espécie, né? Aconteceu uma mutação no gene da mamãe ursa, né? Que gerou um urso albino, um urso polar, tá? Como o urso albino vivia na neve, ele conseguia caçar de uma maneira muito mais eficaz, né? Porque ele conseguia se esconder na neve. Ele conseguia se alimentar melhor, gerar mais energia, gerar mais descendente fértil. Com isso, os ursos pardos tiveram que migrar para outro habitat, né? Com essa migração, essas populações ficaram isoladas, né? Elas não se cruzaram mais, né? Não se cruzando mais, com o passar do tempo as mudanças foram tantas que criaram, através de uma espécie, criaram duas espécies diferentes. Olha que legal. É a mesma lógica dos homens e dos macacos. Quando a gente fala que o homem descende do macaco, que a gente tem um ancestral em comum, não é que a gente veio do macaco. Isso aí é coisa de quem não estudou, ou estudou muito pouco, tá? Isso quer dizer que a gente tem um ancestral em comum, tá? A gente era de uma espécie só, tá? Essas populações migraram para locais diferentes, não se cruzaram mais e daí formaram duas espécies diferentes. Então, entenderam a seleção natural? É um meio que seleciona os organismos mais adaptados. Tá? Esse aqui é o videozinho do urso, mas eu não vou mostrar para vocês, não. Deixa lá, se vocês quiserem ver, vocês visualizam. Tá? A gente tem tipos de seleção diferente, né? Que é a seleção direcional, que é quando a população do centro ela ocorre, né? A seleção disruptiva, quando as dos extremos são selecionadas. Então, por exemplo, os ratos brancos e os ratos pretos são selecionadas. O intermediário, que seria o ratozinho marrom, ele não é selecionado. E a seleção estabilizadora, né? Quando a dos extremos, ele não é selecionado. Beleza? Isso são tipos de seleção natural, né? A gente mostra que a seleção natural existe por causa dos antibióticos, né? Os vírus, eles evoluem, né? Por isso que a gente toma vacina todo ano. Isso mostra que a seleção natural existe, né? A gente também tem os órgãos homólogos, né? Mostrando as evidências da evolução. A gente tem aqui, ó, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia, a pata de um gato e o braço de um homem. Todos eles são compostos, né? Todos eles são mamíferos, e olha só a estrutura. São órgãos diferentes, órgãos homólogos, mas todos eles são compostos por ossos iguais, né? Pela mesma estrutura de ossos, né? Isso mostra que nós viemos de um ancestral em comum, né? Órgãos vestigiais, que eu mostrei para vocês, o nosso apêndice, né? Que era do nosso seco, do nosso ancestral herbívoro. Antigamente, quando a gente tinha um ancestral herbívoro, ele tinha uma funcionalidade. Para a gente hoje não funciona mais, tá? Essas mudanças acontecem pela recombinação gênica, né? Que acontece lá na meiose, que a gente vai ver meiose mais para frente. Mas essas mudanças acontecem lá no DNA.
e é o meio ambiente que seleciona esses indivíduos mais adaptados, que seleciona essas características, essas mudanças. Beleza? Esses eventos eu vou deixar para outra aula, que o nosso tempo já passou, tá? Esses eventos de deriva gênica, essas coisas eu vou deixar para a nossa próxima aulinha. Deixa eu só aqui pegar aqui a... Deixa eu só tirar uma foto aqui da nossa presença para a gente fechar. Alguma dúvida, gente? Alguma questão ficou? Vou colocar no Classroom. Então, Julinha, eu posso explicar isso na outra aula, Julinha? Na aula que vem? Na aula que vem eu vou continuar falando de evolução. É que eu já passei um pouco do... Eu me atrasei hoje, culpa da internet. Nem foi minha, foi da internet. Mas eu já passei um pouco mais do tempo do professor e aí não é justo eu atrasar ele também, né? Por causa de mim. Mas eu vou continuar falando de evolução e aí eu explico melhor para você, tá? Essa coisa do isolado e de se reproduzir, beleza? Eu vou explicar também essa última parte da deriva gênica. Show de bola, gente? Então é isso. Até a aula que vem. Qualquer dúvida pode chegar no privado, tá bom? No privado também, Julinha. Mais tarde, se você quiser, eu te explico isso aí. Show de bola? Então, beijo, queridos. Até semana que vem, tá? Beijão.